Boa noite, boa noite. Mais um produto aqui de filosofia que a gente vai entregar para vocês, um produto de reflexão, um produto de mentes aí da história que pensaram sobre temas. Então, bem-vindos a você que está nos ouvindo pela Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, para você que está nos assistindo pelo canal da Vibe Mundial ou pelo canal do Conhecimentos da Humanidade, seja muito bem-vindo ao nosso programa Filosofia para Todos aqui, esse quadro especial em que a gente tenta falar um pouco de filosofia de uma maneira mais prática e também de uma maneira mais fácil, né? Porque como já dissemos aí na abertura, aqui a gente não fala grego, a ideia é que a gente fale de uma maneira tranquila para que todo mundo entenda. Hoje eu quero propor um tema muito legal para vocês, que vai fazer vocês pensarem muito em quem vocês são de verdade. Que essa é uma das missões da filosofia, certo? Pensar quem é você, o que você está fazendo com a sua vida, para onde você vai, quem é você nessa história toda chamada universo, ou talvez a gente não precise ir tão longe, planeta Terra mesmo, ou Brasil aqui onde você está, ou se você está vendo ou ouvindo a gente de outros lugares, não importa. O que importa é essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui na vida? Quem sou eu no meio dessa bagunça toda chamada existência? E eu quero começar contando uma história para vocês. Essa história, ela é baseada em fatos reais, ok? Então vamos lá. Tinha um rei na Idade Média e ele tinha, obviamente por ser um rei, tinha muito poder, não só militar, mas político, e ele queria fazer uma experiência. Ele estava muito intrigado se algumas proposições que tinham aparecido na Idade Média eram verdades ou não. Uma dessas proposições era: será que pessoas que nasceram na classe da nobreza, se tivessem nascido pobres, seriam diferentes? Ou será que pessoas que nasceram pobres, os famosos plebeus da Idade Média, tivessem nascido na nobreza naquela época, teriam outro tipo de comportamento? E esse rei tinha essa coisa na cabeça de querer responder essa pergunta. Será que as pessoas mudariam por causa da sua classe social? Talvez hoje essa pergunta seja um pouco mais facilmente respondida, mas naquela época não existiam aí os grandes sociólogos, os grandes antropólogos. A filosofia estava meio que fechada dentro da igreja e era uma filosofia muito mais voltada para assuntos filosóficos da existência humana, de Deus. Então esse tipo de filosofia, de questionamento sobre o ser humano ali no dia a dia não era muito feito. Mas esse rei era um rei que devia ter um lado aí sociólogo e resolveu fazer um experimento. Esse experimento se consentiu em pegar duas crianças gêmeas, então ele monitorou ali no reino dele quando que iam nascer duas crianças que iam ser gêmeas ao mesmo tempo, e pegou esses gêmeos e o que ele fez? Ele deixou com a mãe, que era uma plebeia, ou seja, nasceu ali numa classe social mais pobre, e o outro ele trancou num quarto dentro do castelo. Essa criança, ela tinha tudo do bom e do melhor. Vivia num quarto extremamente luxuoso, tinha acesso a boa comida, uma série de coisas, mas tinha uma regra. Além da regra, né, de colocar essas crianças em realidades diferentes, a regra é que ninguém poderia falar com essa criança. Ou seja, essa criança, por mais que tinha uma vida boa, ela estava privada do contato social. O que ele queria ver? Ele queria ver, então, o quanto o contato social e o quanto a classe econômica, vamos dizer assim, influenciaria a geração daquela criança, daquela vida, daquele crescimento, e como é que os princípios e os valores dessas crianças seriam moldados. E aí ele manteve esses experimentos por muitos anos. A criança que cresceu lá
no meio com a sua mãe, no meio mais pobre, como plebeia, foi uma criança que acabou se desenvolvendo como quase todas as crianças plebeias. Ela não tinha acesso à educação, tinha um pouco acesso a bons alimentos, a uma boa nutrição, então ela teve um desenvolvimento cognitivo prejudicado. Essa criança, então, ela ficou muito parecida com as crianças ali que faziam parte do lugar lá do bairro onde morava, dentro lá daquela cidade, daquele reino. A outra criança, que cresceu com tudo de bom e do melhor, mas sem o contato social, cresceu extremamente saudável, mas era uma criança que, como não tinha esse contato, como não conversava com as pessoas, não ouvia palavras, ela nem aprendeu a falar. Ela não sabia o nome das coisas, ela não conseguia sociabilizar porque ela foi isolada mesmo. E o que aconteceu depois de um tempo? A criança plebeia, ela acabou se tornando, lá seguiu a profissão da família, provavelmente um sapateiro, um redeiro, um oleiro, aquelas profissões da Idade Média. E a criança que morava no castelo, um belo dia, estava morta. E aí todo mundo, mas do que essa criança morreu? O que aconteceu? E nenhum sinal de suicídio, nenhum sinal de envenenamento, de alguma doença, de alguma coisa. Simplesmente a criança estava morta. O que eles chegaram na conclusão na época? Que mesmo ali, numa vida pobre, numa vida escassa de recursos, e a gente está falando da Idade Média, hein, gente? Não está falando dos dias de hoje, está falando de uma época em que um camponês ali, se ele conseguisse comer uma batata inteira num dia, era lucro para ele. Mesmo assim, essa criança se desenvolveu, cresceu, teve uma profissão e viveu sua vida dentro lá da sua possibilidade. A outra, mesmo com tudo que foi dado a ela, o fato dela não ter um contato social, dela não conseguir trocar experiências, fez com que ela morresse. Ela basicamente desistiu da vida. Ela morreu porque o espírito dela resolveu ir embora, porque não tinha vida naquele momento, não tinha graça aquilo ali. Talvez se a gente for olhar para aquela época, essa criança deve ter entrado em algum estado de depressão extremamente profundo e somatizou isso ao nível que o corpo desligou. Não aguentou a não sociabilização. Então, o primeiro ponto que a gente pode analisar, pensando filosoficamente, é o quanto os locais aonde nós somos criados influenciam diretamente os nossos valores, nossos princípios. O fato da gente ter nascido no Brasil, por exemplo, ele diz muito sobre nós. A língua que a gente fala, o tipo de roupa que a gente usa, o tipo de música que a gente escuta, mesmo que seja uma música estrangeira, é uma música estrangeira muito por causa do que chega aqui pra gente. Quantos cantores famosos tem, por exemplo, dentro dos Estados Unidos que talvez a gente nunca tenha ouvido falar, mas que lá eles são extremamente famosos. Como a gente tem cantores aqui no Brasil, ou bandas que são super famosas no Brasil, mas não são famosos lá fora. Quanto então do nosso entorno nos possibilita acesso a certas coisas e ao mesmo tempo nos priva de certas coisas. E o quanto esses valores da onde a gente está acabam moldando a nossa personalidade, nós queiramos ou não. Então eu posso muito bem dizer, não, eu cresci em tal meio, mas eu não sou desse jeito, eu não sou assado. Isso é um ledo engano, porque conscientemente pode ser que a gente queira afirmar isso, mas inconscientemente a gente tem basicamente aquela formação naquele espaço. Porque por muito tempo, aquele foi o único lugar que serviu de referência para nós. Quantas vezes a gente não vê um exemplo de que alguém fala assim, nossa, você já leu tal livro de tal autor? Sei lá, você fala, ou fala assim, já viu um quadro de Leonardo da Vinci? E a pessoa, nossa, quem é o Leonardo da Vinci? Não, como assim você não sabe quem é o Leonardo da Vinci? A pessoa não sabe, não teve acesso. O ambiente onde ela foi criado, aquilo não era importante. E aquele tipo de informação não chegou para ela. Como outras informações não chegam para outras pessoas em outras bolhas. Ou seja, todos nós precisamos começar a entender que somos frutos, então, do meio onde nós fomos criados. Isso influencia diretamente a nossa formação de personalidade.
E depois que a gente cresce e começa a ter o senso crítico de observar as coisas do nosso dia a dia, esse senso crítico começa a fazer com que a gente tenha contato com experiências diferentes. Esse contato com experiências diferentes, que aquela criança lá da história do rei foi privada, é o que nos faz ficar vivos. Olha que engraçado isso, né? O quanto nós buscamos, de uma maneira muitas vezes inconsciente, permanecermos em certos lugares de conforto, porque eu já conheço, já sei como funciona, mas ao mesmo tempo a nossa vida clama por experiências diferentes. Vamos entender esses dois conceitos melhores. O nosso cérebro, ele por uma questão econômica, ele gosta de se sentir numa zona de conforto. Ele gosta de economizar energia para resolver problemas. E se são problemas que a gente já conhece, mais fácil de resolver, porque eu já conheço a solução, eu gasto menos energia cerebral. Vamos lembrar que o nosso cérebro é ali o órgão do nosso corpo que gasta mais energia para fazer o resto funcionar. Ele consome muita caloria, consome muito da nossa energia, então ele quer ser econômico para o corpo não entrar em colapso. Para ser econômico, ele tende a se fechar em certas crenças e certas informações, porque isso para ele é melhor, é mais fácil. Eu ter que estudar alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova, vai começar a ativar áreas do meu cérebro que às vezes eu não estava usando muito. Vai fazer com que os meus neurônios tenham que fazer novas conexões para que eles construam esse conhecimento novo que está chegando. E aí isso gasta energia, quase que energia elétrica, né? Porque a gente está falando de sinapses neuronais. Então, se o nosso cérebro funciona desse jeito, por outro lado, o ser humano ele é curioso por natureza. O ser humano ele quer aprender coisas novas. O ser humano ele quer descobrir coisas novas. São essas coisas que fazem com que a nossa vida tenha uma certa graça. Para essas coisas novas, a gente dá vários nomes diferentes. Sonhos, projetos de vida, vontades, consumismo. Quando a gente compra alguma coisa, esse comprar alguma coisa é uma curiosidade para daquele negócio novo, para atender um agrado emocional, para atender ali uma questão tecnológica que vai resolver na nossa casa, uma peça decorativa que vai trazer uma beleza. Olha o quanto a gente busca o novo para que de alguma forma isso aplaque a nossa curiosidade. Curiosidade essa que, quando exagerada, vira uma ansiedade. Nossa, a gente fala tanto de ansiedade nos dias de hoje, o quanto a gente fica querendo as coisas e querendo que aconteça logo e que coisas aconteçam, e muitas dessas coisas que eu nem sei o que são ainda. Eu simplesmente sinto uma ansiedade por algo que eu não consigo explicar o que é. E aí, se o nosso cérebro tem esse equilíbrio de tenho que economizar energia, mas eu também tenho que aprender coisas, porque senão eu não sinto prazer na vida, a gente então tem que estar sempre equilibrando isso. A gente tem que entender que existem certas coisas na nossa vida que tudo bem aprender aquilo e ter soluções econômicas com relação àquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente dirige, quando está dirigindo, fazendo um caminho, muitas vezes a gente começa a pensar em outras coisas, fazer outras coisas, e a gente nem olha para o caminho direito que está fazendo. Está lá seguindo o aplicativo que está te dizendo para onde ir, ou é um caminho que você já conhece tão bem que quase que você vai no automático. Mas enquanto você está dirigindo, que é uma ação que seu cérebro deveria estar 100% focado naquilo, você está pensando em outras coisas. Às vezes você está numa ligação dentro do carro, ali no Viva Voz, ou às vezes você está no passageiro, e em vez de estar prestando atenção no caminho, que você já conhece o caminho, você está assistindo um vídeo, lendo, olhando seu Instagram, alguma coisa assim. Isso é importante, o nosso cérebro precisa disso. O problema é quando a gente cria um mecanismo de que tudo na nossa vida vire isso. Quando tudo na nossa vida vira isso, tudo na nossa vida vira uma crença. Eu acredito que esse é o melhor jeito. A partir daí, eu creio que isso é o certo. E se eu creio, para eu descrer é muito complicado.
ao mesmo tempo, a nossa mente curiosa nos ensina que seria muito bom a gente estar sempre olhando para aprender coisas novas. Por que isso? Porque é muito comum quando a gente tem uma crença, e aí eu quero pegar um exemplo que aconteceu esses dias, foi um exemplo muito bacana, eu quero pegar porque ele foi muito emblemático. Eu e o Bruno, lá no Conhecimento da Humanidade, a gente foi num programa, num podcast esses dias, a gente foi entrevistado. Em determinado momento, os entrevistadores perguntaram pra gente sobre OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, ETs, essas coisas. E a gente estava falando sobre esse assunto. Em determinado momento, eles falaram, mas não tem lá nas pinturas rupestres, sabe aquelas cavernas antigas, que tem muito ali na França, de pinturas dos nossos antepassados, lá nossos ancestrais. Mas não tem lá que eles colocaram umas pessoas com cabeça grande, mão comprida? Isso não é uma prova de que os ETs estiveram lá? E eu falei, olha, pode ser, mas existem alguns estudos hoje que mostram, que já comprovam isso por análise biológica, por uma série de... A galera séria, pessoal que trabalha com isso todo dia, o dia inteiro, que tá louco para descobrir que aquilo ali é uma pintura de um ET, mas o cara chega e fala assim, putz, não é. Isso aqui, ó, olhando por arqueologia, por biologia, por resíduos de urina na pintura, porque eles usavam urina como fixante, ou pelos coprólitos, né? Muitos deles usam os cocôs fossilizados como fósseis ali para estudar do que era composto, o que tinha de substância ali, o que as pessoas comiam. A gente sabe que as pessoas comiam por causa disso. Eles acabaram descobrindo que essa galera fazia muito uso de cogumelo. E esses cogumelos, que eram o amonita, aquele cogumelo vermelhinho, que você ingere numa certa quantidade e você alucina. Quando você alucina, você olha para uma pessoa, você não vê ela de jeito normal, você vê ela esticada, você vê ela diferente. E nesses momentos, eram os momentos que eles encontravam ali dentro das cavernas esses achados. Então existe uma teoria hoje no meio científico que muito daquelas pinturas foram produtos desse tipo de consumo, ok? Não sou eu que estou falando isso, é a ciência, tem estudo, tem uma galera seríssima, pessoal, estudando isso no mundo inteiro. Se você é uma pessoa inteligente, você vai olhar para isso e vai falar assim, olha... Pô, se os caras estão estudando isso, realmente, talvez eles não tenham desenhado um ET, talvez eles tenham desenhado coisas que eles estavam vendo ali sobre o efeito de cogumelo. Uma pessoa inteligente vai ter uma dúvida razoável sobre isso. Mas é muito engraçado porque às vezes a gente está tão preso no ambiente que a gente nasceu, nos valores, nos princípios, que a gente não quer desagregar nisso, que essa mensagem que eu falei que foi emblemática, a pessoa escreveu assim, nossa, é mais fácil imaginar que foi um cogumelo que as pessoas comeram e alucinaram do que imaginar que foi um ET. E aí eu fiquei pensando nisso, e olha só, vamos destrinchar um pouco essa afirmação, que essa afirmação é muito legal. Primeiro, gente, a gente sabe que cogumelo está lá na natureza, e a gente sabe que esse tipo de cogumelo, ele é alucinógeno, tá? Isso não é nossos antepassados que estão dizendo, tá lá, a gente sabe quais são os cogumelos, a gente tem eles catalogados, a gente sabe tudo isso, né? À toa que você já deve ter ouvido falar chá de cogumelo, essas coisas aí, né? Ou seja, a gente tem isso catalogado, a gente sabe. E aí como é que é mais difícil imaginar que alguém usou um cogumelo e pintou do que foi um ET? Percebe a incoerência disso? Imaginar que foi um cogumelo é muito mais fácil, porque estava ali. A região onde tem as pinturas, as cavernas, tem muito desses cogumelos. É meio lógico que aquilo que está sendo proposto faz um certo sentido. Precisa ser validado pelos parceiros de ciência. É toda uma técnica lá para chegar numa conclusão dessa. Então, olha só, para a pessoa que está tão presa nos princípios, os valores dela, que ela não consegue abrir para uma dúvida razoável, para ela é mais fácil imaginar que era um ET do que era um cogumelo. Olha que coisa, né? E aí o segundo ponto, olha que bacana. A pessoa fala assim, mais fácil imaginar que era um cogumelo do que um ET. Só que ninguém está imaginando que foi um cogumelo. Quando você olha para uma pintura daquela e fala assim, isso aí é um ET que foi pintado. Isso é uma imaginação, porque é produto de uma imagem que gera em você uma imaginação. Então, a imaginação está ligada a tentar imaginar o que aquilo pode ser.
Imaginar o que aquilo pode vir a ser, o que aquilo é, ou imaginar o que aquelas pessoas queriam pintar. Agora, quando eu trago um fato científico, falando assim, ó, tem estudos que estão mostrando que pode ter sido por causa do cogumelo. Isso não é uma imaginação. Isso é uma proposição factual, baseada em fatos, baseada em estudo. Percebe, então, como é muito emblemático esse tipo de declaração? Porque ele mostra que todos nós, e não me eximo aqui, como eu não eximo ninguém, todos nós, através da nossa criação, desenvolvimento de princípios, de valores, a gente acaba criando crenças que muitas vezes são as tais, é que hoje banalizou esse termo, mas são as tais crenças limitantes. São coisas que me limitam a enxergar a verdade ou por medo, porque aquilo pode me colocar num campo desconhecido que eu não conheço, ou por atacar as minhas próprias fantasias, vamos dizer assim. E fantasia, gente, no sentido bacana, no sentido bom da palavra. Porque é importante fantasiar, é importante sonhar, é importante a nossa imaginação agir. Isso também faz parte da nossa construção humana. Mas a gente tem que estar aberto, principalmente, a reavaliar as nossas crenças o tempo todo. Porque senão a gente cai no erro de acreditar que o universo pode ser um quarto de um castelo na Idade Média, com a melhor comida da época, com a melhor roupa de cama, com o melhor travesseiro, com a melhor banheira para tomar banho, com os melhores cuidados da época. Mas se eu não troco experiências com o diferente, se eu não saio desse quarto metafórico dessa criança da Idade Média, eu me torno seco por dentro. Eu me torno extremamente depressivo, eu me torno extremamente pessimista com relação a qualquer coisa que pode acontecer, porque tudo vira uma rotina, tudo vira a mesma coisa, e aí como a minha vida fica chata, fica uma rotina, é sempre a mesma coisa, é acordar, trabalhar, torcer pelo fim de semana, quando chega o fim de semana eu fico torcendo para não chegar segunda-feira, e aí é uma vida chata, rotineira, que quando vem alguém de fora e fala assim, olha, tem um negócio aqui para te contar, existe uma raça de alienígenas que é assim, assim, assado, e que faz isso e que faz aquilo, a sua vida é tão chata, tão rotineira, que você quer acreditar naquilo. Porque o seu lado cristalizado, seguro do cérebro, já está muito satisfeito com a sua vida. Mas o seu lado curioso não tá, ele quer algo diferente. E quando vem alguém com uma baita história dessa, é muito legal. E é muito sedutor, porque é como se fosse uma droga, algo que te vicia, porque é novo, te tira da sua rotina. E aí isso pode, inclusive, escravizar a sua vontade, te colocar numa crença que você não tem porque você nunca questionou, nunca trouxe a lógica para dizer por que eu acredito nisso. Será que isso realmente faz sentido? E isso tudo que eu tô falando, gente, não tem nada a ver com a existência ou não de extraterrestres. Não tem nada a ver com se eles estão aqui já, se eles aparecem ou se eles nunca apareceram. A questão não é essa. A questão é você se questionar se aquilo que você acredita é seu de verdade. E se é seu de verdade, o porquê você acredita com isso, a ponto de quando alguém desmonta ou traz um fato que seja o oposto daquilo que você acredita, o porquê que você fica ofendido. Por que isso te ofende? Por que a ideia de acreditar num extraterrestre e uma pessoa que não acredita tenta trazer um outro argumento, por que isso te ofende pessoalmente se você não é um extraterrestre, a sua família talvez não seja de extraterrestres, você não precisa defender os extraterrestres, mas por que defender a crença? Percebe que essa crença, na verdade, é a base de algo que está tentando sustentar um lado da sua vida que talvez não seja tão legal, porque ela é muito rotineira. A gente precisa dessas coisas? Precisa de mágica na nossa vida? Precisa de mágica na nossa vida. Mas vamos só tomar cuidado para a gente não ficar muito sério e não se perder no meio do caminho com relação ao que a gente acredita e a gente deixar de ser a gente mesmo e acabar
A gente acaba virando aquela crença. E aí quando a gente vira aquela crença, a gente perde a nossa personalidade. Fica aí a reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e esfirras de amor para todos vocês. A gente se vê num próximo Filosofia para Todos. Até lá!